Boa tarde, turma. Hoje nós vamos fazer aqui responder aquela atividade avaliativa, certo? Vou fazer aqui todas as questões. Caso alguém não tenha entendido alguma questão, deixe no comentário dizendo que não entendeu a questão. Não entendi a questão 5. Aí eu faço um comentário mais específico sobre essa questão. Posso até fazer outra questão com valores diferentes para a gente exercitar melhor. Então bora lá, primeira questão, né? Um apoio de segundo gênero restringe quantos movimentos? Então nós vimos lá nos slides, né? Que o apoio de primeiro gênero restringe um movimento. Apoio de segundo gênero restringe dois movimentos, né? Então aqui a questão está falando um apoio de segundo gênero restringe dois movimentos. E o apoio de terceiro gênero restringe três movimentos. A segunda questão. Uma estrutura que apresenta apenas uma carga de momento de 10 kN e um comprimento de vão de 4 metros. Qual o somatório de forças na horizontal e na vertical? Aqui, pessoal, nós vamos utilizar aqui aquele ferramentazinha que eu falei para vocês no começo da disciplina, o F-Tool, para a gente visualizar a resolução dessa segunda questão aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, uma estrutura que apresenta uma carga de momento de 10 kN e um comprimento de vão de 4 metros, né? Então nessa ferramenta aqui, ó, a gente pode simular estruturas, né? Aqui eu botei um vão de 4 metros, 4 metros. A estrutura está dizendo que é biapoiada, é uma estrutura que apresenta cargas uma estrutura que apresenta apenas uma carga de momento de 10 kN e um comprimento de vão de 4 metros. Qual o somatório das forças na horizontal e na vertical? Certo, não falou se é biapoiado não, mas embora considerar que seja biapoiado. Então aqui, ó, eu posso simular qual tipo de apoio, né? Se é do primeiro gênero, se é do segundo gênero. Tem a opção também de botar do terceiro gênero, certo? Aí, ó, na questão ele fala que é uma carga de momento de 10 kN. Vou voltar aqui. Ó, na estrutura que apresenta apenas uma carga de momento de 10 kN metro. Então nós falamos nas questões anteriores, né, nas aulas, que a gente convencionou que momento no sentido horário vai ser negativo, no sentido anti-horário vai ser positivo. Como a questão falou no momento de 10 kN, então ela está considerando que esse momento aqui é positivo. Então está no sentido anti-horário. Então bora colocar aqui um momento de 10 kN. Ó, 10 kN, sentido anti-horário, certo? Então ela está perguntando aqui na questão para dizer qual é o somatório das cargas na horizontal e na vertical. Ó, as reações de apoio nesse ponto aqui, ele está dando que é 2,5 kN de baixo para cima no ar e 2,5 kN de cima para baixo. 2,5 kN. Mas como é que a gente vai achar essas reações de apoio aqui, ó? Bora aqui botar uma nota aqui.
Somatório das forças na horizontal é igual a zero. Então eu tenho que a reação de apoio no ponto A, reação de apoio aqui nesse ponto, vai ser igual a zero. Por que é igual a zero? Porque aqui, ó, não tem nenhuma força sendo aplicada na horizontal, certo? Então, a reação das forças na horizontal vai ser igual a zero. Então, a reação no ponto A, que é do segundo gênero, vai ser igual a zero. Somatória das forças na vertical é igual a zero. Então, eu tenho que o VA mais o VB é igual a zero. Por quê? Ó? Aqui não tem nenhuma força sendo aplicada na vertical. Tem apenas uma carga de momento. Como não tem nenhuma força sendo aplicada na horizontal nem na vertical, eu tenho que tanto a somatória das forças na horizontal e tanto a somatória das forças na vertical é igual a zero. Então o HA é igual a zero, o VA mais o VB é igual a zero, então eu tenho que o VA é igual ao VB, que é igual a zero. Certo, pessoal? Então a resposta aqui, ó, 0 e 0. Somatório das forças na horizontal é igual a zero. Somatório das forças na vertical é igual a zero. Se eu tivesse perguntado, se a questão perguntasse quais seriam as reações de apoio no ponto A e no ponto B, aí nós teríamos que calcular o somatório dos momentos, né? Que a gente viu aqui que iria dar, ó, uma reação no ponto A de baixo para cima de 2,5 e uma reação no ponto B de cima para baixo de 2,5. Mas não foi isso que a questão pediu, certo? Bora lá para a questão 3. A questão 3 fala o seguinte: considere que um momento no sentido horário, então bora botar aqui o sentido horário, sinal negativo. Então, considere que um momento no sentido horário terá carga negativa e um momento no sentido anti-horário carga positiva. Em uma estrutura que possui um apoio de terceiro gênero, uma carga sendo aplicada no meio da estrutura, então terceiro gênero eu tenho isso aqui, ó, um apoio de terceiro gênero, e eu tenho essa minha estrutura. Ó, em uma estrutura que possui um apoio de terceiro gênero, uma carga sendo aplicada no meio da minha estrutura, então eu tenho uma carga aqui, sendo aplicada no meio da estrutura de cima para baixo, irá gerar um momento positivo, neutro, negativo, igual a zero ou desconhecido. Quando essa carga está sendo aplicada, ela vai tender a girar a minha estrutura nesse sentido. Ó. Ela vai fazer o que? Essa estrutura vai para cá. Então ela vai tender a girar no sentido horário. Sentido horário, eu vou gerar um momento negativo, certo? Então, aqui a terceira questão, negativo, porque essa carga vai tender a girar a minha estrutura num sentido horário, negativo. Quarta questão. Considere que uma estrutura biapoiada está recebendo uma carga de 10 kN no meio do vão, vertical de cima para baixo. A carga é de vertical de cima para baixo. Qual será o valor das reações? Então, bora usar aqui o F-tool. Ó. A estrutura é biapoiada, está recebendo uma carga de 10 kN no meio do vão. Então aqui ele não determinou qual o tamanho do vão, ele só falou que a carga é biapoiada e que essa minha carga ela está recebendo uma carga na vertical de cima para baixo de 10 kN. Então bora botar aqui essa carga de 10 kN. Pronto. Aqui, ó, a questão diz que é biapoiada e está recebendo uma carga de 10 kN. Aqui biapoiada
dois apoios, sendo apoiado em dois apoios. A questão não fala do tamanho do vão, então eu posso atribuir qualquer tamanho de vão. Eu só tenho que colocar essa minha carga de 10 kN. A questão está querendo saber qual vai ser as reações de apoio no ponto A e no ponto B. Ó, reação no ponto A, 5 kN. Reação no ponto B, 5 kN. Como é que a gente faria essa questão aqui, ó? Essa questão, ó, somatório das forças na horizontal é igual a zero. Então, eu tenho que o HA é igual a zero. Eu não botei aqui, mas porque fica subentendido. Somatório das forças na vertical é igual a zero. Então, eu tenho que o VA mais o VB menos 10 kN é igual a zero. Que é essa situação aqui, ó. Eu tenho uma reação nesse ponto, eu tenho uma reação nesse outro ponto, e eu tenho essa carga sendo aplicada. Então, essa reação mais essa reação menos essa carga, tudo tem que ser igual a zero, porque é uma estrutura isostática. Então, eu tenho que essa minha estrutura ela vai ser VA mais VB menos 10 kN, que é igual a zero, certo? Ó, como é que vocês poderiam simplificar? Vocês sabem que a carga é de 10 kN. Se ela está situada no meio do vão, então essa carga vai ser distribuída de forma igual para o VA e VB, certo? Se ela tivesse apoiada, deslocada mais para o sentido aqui desse apoio, esse apoio teria uma reação maior, que a gente teria que calcular o momento aqui no ponto A ou no ponto B, certo? Mas como a carga está sendo aplicada bem no meio do vão, então a gente sabe que essa carga vai ser distribuída de forma igual para os apoios. Então se eu tenho uma carga de 10, eu vou dividir de forma igual, então 5 para o lado, 5 para o outro. Não, 5 kN em A, 5 kN em B. Então a resposta, que é o VA, é igual ao VB, que é igual a 5 kN. Quinta questão. Uma estrutura do tipo isostática é uma estrutura onde, bora lá, o número de reações de apoio é superior ao número de incógnitas. Isso aqui é uma hiperestática. Isso aqui é uma estrutura hiperestática, onde ela tem o número de reações de apoio é superior ao número de incógnitas. O número de reações de apoio é igual ao número de incógnitas. Isso aqui é a estrutura isostática, que é o gabarito da questão. Ah, professor, mas eu não estou entendendo o que é isso aqui, ó. Bora olhar aqui. Quando eu estou trabalhando em estrutura isostática, eu tenho o seguinte: reações de apoio são o quê? Eu tenho um apoio de segundo gênero. O apoio de segundo gênero ele vai ter duas reações, certo? Duas reações, uma na horizontal e uma na vertical. E um apoio de primeiro gênero, ele vai ter uma reação de apoio. Então ele vai ter aqui uma reação. Então, duas reações no apoio de segundo gênero, mais uma no apoio de primeiro gênero, eu vou ter três apoios aqui. Eu vou ter três reações. E as minhas incógnitas são o quê? É o somatório das forças na vertical, somatório das forças na horizontal e o somatório dos momentos em algum ponto da minha estrutura. Então eu tenho três incógnitas, que é somatório das forças na vertical, somatório das forças na horizontal e somatório dos momentos em determinado ponto. E essas três incógnitas elas são resolvidas pelas três reações de apoio na minha estrutura. Então eu tenho que a resposta aqui é que o número de reações de apoio é igual ao número de incógnitas. 3, 3, na minha estrutura isostática. Número de reações de apoio é inferior
ao número de incógnitas. Isso aqui é a estrutura hipostática. A hipostática é quando o número de reações é menor ao número de incógnitas. Por exemplo, eu teria bem aqui, em vez de colocar dois apoios um apoio de primeiro e o outro de segundo, eu colocasse esse apoio aqui de dois apoios de primeiro gênero, certo? Aqui ele estaria reagindo só com um apoio, teria só uma reação. Aqui ele teria só uma reação, um mais um, duas reações. E aqui ó, tem o somatório das forças na vertical, o somatório das forças na horizontal e o somatório dos momentos. Então eu teria três incógnitas e apenas duas reações de apoio. Então isso aqui seria uma estrutura hipostática, certo? A letra D, o número de reações de apoio é o dobro do número de incógnitas. É a mesma coisa de uma estrutura hiperestática. E aqui as reações se anulam, não tem nada a ver. Sexta questão. Considere uma estrutura biapoiada, um apoio de primeiro gênero e outro apoio de segundo gênero. Essa estrutura está recebendo uma carga distribuída de 5 kN por metro e o comprimento do vão é de 4 metros. Ele está pedindo para determinar qual o valor das reações nos apoios. Então bora lá aqui para o F2, né? Ele está dizendo que a minha estrutura ela vai estar recebendo, deixa eu tirar essa carga aqui primeiro. Ela é uma estrutura biapoiada, que tem um apoio de primeiro gênero e outro apoio de segundo gênero. Essa estrutura está recebendo uma carga distribuída de 5 kN por metro e o comprimento do vão é de 4 metros. Então bora lá, comprimento do vão 4 metros, carga distribuída de 5 kN. Então eu tenho uma carga distribuída de 5 kN e um vão de 4 metros. A questão está querendo saber quais são as reações de apoio, quais os valores nas reações de apoio. Ó, reação de apoio tanto no ponto A como no ponto B vai ser igual a 10 kN no A e no B. Mas bora com calma para chegar lá. Uma estrutura que tem uma carga distribuída de 5 kN por metro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa carga distribuída em uma carga concentrada, certo? Se eu tenho uma carga distribuída de 5 kN por metro e o comprimento do vão é de 4 metros, para eu achar essa minha carga concentrada, eu vou pegar a área dessa minha carga e vou verificar qual o valor dessa área. A área aqui do retângulo é base vezes altura. Qual é a base? É o comprimento do vão, 4 metros. E qual é a altura? É o valor da carga, de 5 kN. Então, 5 vezes 4 dá 20. Então, essa carga aqui, pessoal, ficaria o seguinte. Essa carga, inicialmente, eu teria uma carga distribuída, certo? Mas depois que a gente fez a conversão, ela ia virar uma carga concentrada. Eu tenho aqui o meu apoio de segundo gênero e eu tenho aqui o meu apoio de primeiro gênero. Aqui ó, eu teria minha carga distribuída.
Depois que eu fiz aqui a conversão, eu cheguei nessa carga concentrada. A carga concentrada de quanto? 20 quilonewtons. Ah, professor, não entendi porque é 20 quilonewtons. Ó, base, 4 metros vezes a altura, que é o valor da carga, 5 quilonewtons. 5 vezes 4, 20. Então eu tenho essa carga concentrada de 20 quilonewtons, que ela vai se encontrar bem aqui no meio do vão. Então eu tenho uma carga no meio do vão de 20 quilonewtons. Então é a mesma ideia daquela questão, ah, cadê? Dessa questão aqui, ó, questão 4. Eu tenho uma carga no meio do vão. Se eu tenho uma carga no meio do vão, eu vou distribuir de forma igual por a reação nos meus apoios. Se eu tenho uma carga concentrada de 20 e eu tenho dois apoios, então vai reagir 10 kN no apoio A e 10 kN no apoio B, certo? Então eu tenho aqui, ó, que a reação na horizontal é igual a zero, eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, e VA é igual a VB, que os dois são iguais a 10 kN, que a soma de VA mais VB tem que ser igual a 20 kN, certo? Questão número 7. Questão número 7, ele pede para considerar a seguinte imagem e determine quais os valores das reações nos apoios. Ó, deixa eu apagar isso aqui porque senão vai ficar muita informação. Pronto. Aqui, ó, nós temos o seguinte. Eu tenho uma carga de 4 kN por metro, só que essa minha carga é triangular, certo? Para eu achar eu tenho que converter essa minha carga distribuída em uma carga concentrada. Para eu achar a carga concentrada, eu vou pegar a área dessa minha carga. A área está fazendo aqui um triângulo. Como é a área do triângulo vai ser igual base vezes a altura, que divide por 2. A minha base é quanto? 3. A minha altura é quanto? 4, né, que é o valor da carga, dividindo por 2. 4 vezes 3, 12 dividido por 2, eu tenho uma carga de 6 kN. Ó, pronto, nós achamos a carga concentrada de 6 kN. Agora, quando eu estou trabalhando com a carga triangular, eu não posso considerar que essa carga vai estar no centro do vão, porque ela tem concentrações diferentes. Aqui no apoio B ela é mais concentrada e no apoio A ela quase não tem uma carga sendo aplicada. Então, essa carga triangular ela vai se encontrar o que? A 1/3 da região mais concentrada, certo? Ou 2/3 da região menos concentrada. Então, 1/3 de 3, ela vai estar bem aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Vai ser uma carga de 6 kN posicionada nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está a quantos metros de distância do apoio B? 1 metro. Se ele está a 1 metro do apoio B, ele vai estar a 2 metros do apoio A, certo? Então, nós convertemos essa carga triangular em uma carga concentrada e já achamos a posição dela. Então é só fazer aqui as reações de somatório das forças. Aqui na horizontal eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, então eu tenho que essa reação aqui no ponto A é igual a zero.
Então eu tenho que o HA é 0. Então aqui o HA é igual a 0. Todas as opções traziam que o HA é igual a 0. Então eu tenho o seguinte, somatório das forças na vertical, ó, somatório, deixa eu ver se... Somatório das forças na vertical é igual a 0. Então eu tenho que VA mais VB menos 4 vezes 3 dividido por 2, né? Que seria a mesma coisa aqui, ó. Então eu teria que VA mais VB é igual a 6 kN, que é o que a gente achou aqui, ó, 6 kN. VA mais VB é igual a 6 kN. Para achar esse valor de VB, eu considero o somatório dos momentos no ponto A. O somatório do momento no ponto A tem que ser igual a 0. Então eu tenho o seguinte, ó, essa carga sendo aplicada nesse ponto e uma reação no ponto B indo de baixo para cima. Eu tenho essa reação aqui no ponto B, ó, de baixo para cima, certo? Eu vou chamar aqui de VB. Então, ó, essa carga de 6 kN, quando ela está sendo aplicada aqui na estrutura, ela vai tender a girar essa minha estrutura no sentido horário. Como é no sentido horário, eu vou ter uma carga negativa. Então eu tenho isso aqui, ó, menos 6 kN vezes a distância para o ponto A, que é de 2, ó, 2 metros, mais a reação no apoio B, que ela está indo aqui, ó, de baixo para cima, então eu vou considerar positivo, VB vezes a minha distância do ponto B para o ponto A, que é de quanto? 3 metros. Essas reações aqui tem que ser igual a 0. Então eu tenho que 3VB menos 12 kN é igual a 0. Então 3VB é igual a 12 kN. Então o VB é igual a 12 dividido por 3, 4 kN. Se eu tenho que o VA mais o VB é igual a 6 e eu sei que o VB é igual a 4, então o VA é igual a 2, certo? Resposta aqui, letra A. HA igual a 0, VA igual a 2 kN e o VB igual a 4 kN. Oitava questão. A oitava questão, ela bota bem aqui uma estrutura biapoiada e considere a seguinte imagem, determine o valor das reações de apoio. Eu tenho aqui essa minha estrutura biapoiada, eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na vertical. Então, como eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, esse reação de apoio aqui no ponto A, vou chamar ele de 0. Ó, aí eu tenho o VA e eu tenho aqui VB. Ó, somatório das forças. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a 0. Eu tenho que o VA mais o VB é igual a 0, porque não tem nenhuma carga sendo aplicada na vertical, certo? Então, para eu achar o valor de VA e o valor de VB, eu vou considerar o somatório dos momentos no ponto A. O somatório dos momentos no ponto A é igual a 0. Aí eu vou ter o quê? Esse momento está no sentido horário, então negativo, vai ser ó, menos 10 kN, mais essa reação aqui que está de baixo para cima, no sentido anti-horário, positivo, com a distância para o ponto A, 3 metros. Então eu tenho 10 kN por metro mais 3 VB igual a 0. Então eu tenho que o VB é igual a 10 kN por metro. Eu tenho então que o VB é igual a 10 dividido por 3,
3,33 kN. Se eu sei que o VA mais o VB é igual a zero e eu sei que o VB é igual a 3,33, para esse valor ser igual a zero, então eu tenho que o VA tem que ser menos 3,33, porque o somatório do VA mais VB tem que ser igual a zero, e eu sei que o VB é 3,33, então o VA é 3,33 com sinal inverso. Então, ó, nós consideramos o que, ó? Que esse valor de VB, ó, deu positivo, é 3,33. E o valor de VA deu 3,33, mas no sentido contrário. Então eu vou apagar isso aqui, essa setinha que está de baixo para cima, e vou considerar como sendo de cima para baixo, certo? Então, resposta aqui que o HA é igual a zero, o VA é menos 3,3 kN e o VB é igual a 3,3 kN. Questão 9. A nona questão, ele fala o seguinte: considere a seguinte imagem e determine o valor do somatório das forças na horizontal e o somatório das forças na vertical. Então, ó, primeiro nós temos duas cargas inclinadas. Uma carga de 10 kN, fazendo um ângulo aqui com a horizontal de 60 graus. E essa minha carga de 20 kN, fazendo um ângulo com a horizontal de 30 graus. Mas vocês têm que observar o seguinte: essa carga de 10, ela está sendo aplicada aqui, ó, nesse sentido. Então, nesse sentido, ela vai gerar uma força na horizontal, da esquerda para a direita, e uma força na vertical, de cima para baixo. E essa carga de 20 kN, ela vai estar gerando uma carga no sentido da direita para a esquerda, ó, vai ver que está em sentido contrário, e de cima para baixo, certo? Agora bora fazer a decomposição das forças. Ó, primeiramente eu vou considerar que o F1 é igual a 10 kN, que é essa primeira força aqui. Como é que eu vou fazer a decomposição das forças? Eu vou considerar aqui, ó, o F1x é a parte da força na horizontal. Essa parcela da força na horizontal vai ser o quê? Vai ser o valor da força aplicada de 10 kN, que vai multiplicar pelo cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 60 é quanto? 0,5. Que vai multiplicar pelo valor da carga de 10 kN. Eu vou achar uma composição na horizontal da esquerda para a direita de 5 kN, certo? E na vertical vai ser o F1y, que é igual ao 10 kN, que é esse valorzinho aqui, multiplicado pelo seno de 60. Seno de 60, 0,86, que multiplica pelo 10, que vai dar um valor de 8,6 kN. 8,6 de cima para baixo. Aí vamos fazer a mesma coisa aqui para essa carga aqui de 20 kN. 20 kN, ó, a parte dela na horizontal vai ser F2x. F2x é o 20 kN vezes cosseno do ângulo de 30. Cosseno de 30, 0,86, que multiplica por 20, 17,32. No sentido da direita para a esquerda. E a força, essa força aqui na vertical vai ficar F2y, que é igual a 20 kN, que multiplica o seno de 30. Seno de 30 é 0,5. Multiplicado por 20 dá 10. Então, ó, aqui nós consideramos que essa carga aqui não existe mais, essas duas cargas. Essas duas cargas inclinadas não existem mais. Agora vai existir apenas o que? Vai existir duas cargas na horizontal e duas cargas na vertical.
Agora sim a gente vai poder fazer o somatório das forças tanto na horizontal como na vertical. Somatório das forças na horizontal. Somatório das forças na horizontal, eu tenho que considerar primeiro que eu tenho uma reação de apoio. Eu tenho uma reação de apoio aqui no ponto A, que eu vou chamar de HA. Cadê o lápis? Vou chamar isso aqui de HA. E eu tenho bem aqui uma reação de apoio na vertical, eu vou chamar aqui de VA, e uma reação de apoio aqui nesse outro ponto, que eu vou chamar de VB. Então eu tenho aqui, ó, somatório das forças na horizontal é igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, eu vou considerar que esse 5 é positivo. Eu vou considerar que o sentido da esquerda para a direita é positivo e o sentido da direita para a esquerda é negativo. Então o somatório das forças na horizontal tem que ser igual a zero. Então eu tenho 5 kN positivo, que é da esquerda para a direita, menos 17,32, porque é da direita para a esquerda, então considero como sendo negativo, mais o HA. O HA estão considerando que é da esquerda para a direita, então também vai ser positivo. Então o HA vai ser o 17,32 menos os 5 kN. Joga tudo para o outro lado. Então eu tenho que a reação de apoio no ponto A é 12,32 kN, certo? Porque eu peguei isso aqui, está no sentido, tá negativo, né? E esse aqui está positivo. Foi para o outro lado, aí 17 menos 5, aí ficou 12,32 kN. Reação de apoio, somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então eu tenho o que? Na vertical, eu tenho uma reação de apoio no ponto A, indo de baixo para cima, no ponto B, de baixo para cima. De baixo para cima eu considero positivo, e de cima para baixo eu considero negativo. Então eu tenho aqui, ó, VA mais VB menos 8,66 menos 10. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu tenho que o VA mais o VB é igual a 10 mais 8,66, que jogou para o outro lado. Aí eu vou ficar com VA mais VB é igual a 18,66, certo? Somatório das forças na horizontal é igual a somatório das forças na vertical é igual a 18,66. E o somatório das forças na horizontal é igual a 12,32, certo? Resposta aqui, letra C. E a última questão, né? A última questão, ela trazia aqui uma estrutura biapoiada, trazia uma carga aqui concentrada de 10 kN, um momento nesse ponto aqui de 5 kN é negativo, né? Sentido horário, uma carga na horizontal de 10 kN, da direita para a esquerda, e essa carga triangular desse ponto aqui, ó, desse ponto a o apoio 2, de 4 kN por metro. A primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é transformar essa carga concentrada numa carga distribuída numa carga concentrada. Eu tenho essa carga aqui distribuída de 4 kN por metro num vão de 1 metro. Só que essa carga aqui é triangular. Então eu tenho aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual base vezes a altura, que divide por 2. Qual é minha base? 1 metro, que é o comprimento do vão. Qual é minha altura? A altura, ó, o valor da carga, 4.
Então eu tenho 4 dividido por 2, eu vou chegar em uma carga concentrada de 2 kN, certo? Então eu tenho essa carga aqui distribuída, não existe mais, porque eu converti ela em carga concentrada. Então existe agora uma carga concentrada e ela vai estar localizada a 1/3 do apoio do lado mais concentrado. Então 1/3 de 1 1/3 de 1 é igual a 0,33. Então eu tenho uma carga concentrada de 2 kN que está localizado a 0,33 desse apoio mais concentrado e 0,67 desse ponto aqui, ó, certo? Então agora eu posso calcular as minhas reações de apoio. Então bora lá, ó. Somatório das forças na horizontal. Ó, observe que eu tenho bem aqui uma carga na horizontal de 10 kN. Eu tenho aqui uma reação de apoio que eu vou chamar aqui de HA. Quando tiver no sentido da esquerda para a direita, positivo, e no sentido da direita para a esquerda, negativo. Então eu tenho aqui o somatório das forças na horizontal é o que? É HA menos 10 kN, que é igual a zero. Então reação de apoio no A, na horizontal, vai ser igual a 10 kN. Então eu tenho aqui que o HA é igual a 10 kN. Somatório das forças na vertical é igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um VA e eu tenho aqui o VB. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então eu tenho que o VA mais o VB menos essa carga que está sendo aplicada aqui de 10 kN menos 2 kN. Tem que ser tudo igual a zero. Então eu tenho que o VA mais o VB tem que ser igual a 12 kN. Certo? Então aqui eu tenho duas incógnitas, não tenho como calcular. Vou para o momento. Somatório dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Então, ó, nós temos o seguinte: o somatório do momento no ponto A tem que ser igual a zero. Então, eu vou considerar as cargas para determinar os momentos. Primeiro, ó, essa primeira carga aqui de 10 kN está sendo aplicada de cima para baixo. E ela vai tender a girar a minha estrutura no sentido horário negativo. Aí eu tenho aqui, ó, menos 10 kN vezes a distância de 1 metro, mais os 5 kN negativo. Por que esse valor do momento está negativo? Sentido horário negativo. E lembrando, isso aqui já é um momento. Então vocês não vão pegar esse momento e multiplicar pela distância até o ponto A, porque aqui já é uma carga momento, certo? E essa carga momento está com sinal negativo, mais esse 2 kN, que é de cima para baixo, vai tender a girar a minha estrutura no sentido horário, então também é negativo, e vai multiplicar pela distância. Quanto é essa distância aqui, ó? É 1 mais 1, 2 mais 67, 0,67. Então vai ser menos 2 kN vezes a distância de 2,67 mais esse meu apoio aqui no VB. Eu vou estar gerando uma carga aqui de VB vezes a distância para o ponto A, que é 1, 2, 3. Então vai ficar VB multiplicando por 3 metros. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então aqui eu vou ter 10 kN menos 5 kN menos, você vai multiplicar aqui, ó, 2 por 2,67, vai achar menos
5,34 kN, mais 3 VB, isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu tenho que o 3 VB é igual a 10 mais 5 mais 5,34. Então o 3 VB é igual a 20,34 kN. Então o VB vai pegar 20,34 dividido por 3, vai ficar 6,78. Então eu sei que o valor de VB é 6,78. Agora eu quero achar o valor de VA. O valor de VA vai ser VA mais VB, que é igual a 12. Se eu já sei o valor de VB, que é 6,78, eu jogo para o outro lado, subtraio aqui 12. Eu vou pegar 12 e vou tirar 6,78. Eu vou achar o valor de VA, que é de 5,22, certo? Então eu tenho aqui, ó, a resposta, letra D, que a reação na horizontal no ponto A é 10 kN, no VA é 5,2 e o VB é igual a 6,8, certo? Então, pessoal, eu sei que essa última questão dá um trabalhozinho para fazer, mas caso vocês não tenham entendido alguma questão, queira que eu resolva, professor, esse tipo de questão com carga inclinada ou com um, uma carga momento, eu não estou entendendo. Passe outros exercícios com essas cargas inclinadas, carga triangular, com a carga momento, para a gente treinar. Me digam aí qual é a carga que vocês estão tendo mais dificuldade para a gente exercitar mais vezes, para quando chegar no outro assunto vocês já tenham aprendido esse assunto aqui. Não levar essa dúvida adiante, certo? Então qualquer dúvida vocês falem comigo e diga aí qual é o tipo de carga que vocês querem trabalhar mais aí, viu? Até mais, pessoal.